O que é uma linguagem de programação? Bom, pessoal, eu sou o Roberto Murta, do canal Direção Tech. Tá? Hoje eu vou abordar esse assunto que todo mundo quer ser programador. Acho que a primeira pergunta é o que é uma linguagem de programação. Tá? Basicamente, uma linguagem de programação são comandos, códigos que a gente envia para o computador, para a máquina, ou talvez até para o navegador, no caso da programação web, do que a gente quer que seja executado. Tá? Então a gente tem vários tipos de linguagens, tá? Com vários objetivos diferentes, várias arquiteturas e formas diferentes de se programar. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter o JavaScript, né, que ele roda no navegador. Então, todo comando que a gente quer que execute na tela da pessoa, a gente tem que enviar, por exemplo, pelo JavaScript, que é uma linguagem de cliente que a gente chama. Né? E a gente tem também, por exemplo, o PHP, né, que é uma linguagem que roda no servidor. Então, por exemplo, o PHP que vai ao banco de dados, me retorna determinada informação. Se essa informação for dessa forma, o que eu vou fazer? Com HTML, com CSS e com o JavaScript ali, vou submeter um formulário para o PHP receber esses dados e fazer uma inserção ali no banco de dados. Né? Então, ou seja, eles vão, através dos seus comandos, né, das suas palavras reservadas, estruturadas, e através dos seus algoritmos, né, ou a gente chama de algoritmo ou lógica de programação, né, vai fazer a execução, manipulação dos dados necessários para o sistema, ou para um site, ou para uma intranet funcionar. Tá? Eu vou logo em seguida aqui, eu vou mostrar através da tela um pouquinho do exemplo dessas linguagens, né, das opções que a gente tem, né, como que é mais ou menos a estrutura de cada uma, para vocês terem uma noção. Agora vamos aos exemplos práticos aí, né, de algumas linguagens de programação. Então, essa aqui, por exemplo, é um script de um HTML simples, tá? Que demonstra, né, que ele tem várias tags, né, que vai indicando, né, para o navegador, nesse caso aqui, o que o navegador precisa exibir, o que ele precisa de enviar de configuração. Né? Então, aqui do read são as configurações de cabeçalho, no body é o corpo, né? Às vezes a tradução literal aí também ajuda bastante, tá? Então, aqui eu quero... O H1 é como se fosse um título, eu quero que ele demonstre um parágrafo com esse texto, eu quero que ele coloque um link, quando a pessoa clicar no clique aqui, direcione para essa URL. Então, é uma forma da gente demonstrar para o navegador o que a gente quer que ele faça. Eu quero que ele coloque um input. Tá? Então, basicamente, o HTML é isso. Né? A gente vai ter o CSS, que na verdade ele vai complementar o HTML, né, dando características e talvez layout, né, um pouco mais elaborado para o HTML. Tá? Então, por exemplo, aqui está me indicando que aonde tiver HTML, então, ou seja, ele vai pegar essa tag e vai atribuir essas características dela. Então, eu quero que seja a fonte, né, ou seja, a exibição, o formato das letras seja na sans serif, que o texto, né, tem um ajustamento de 100%, que você pode colocar ele mais espaçado ou menos espaçado, né, então os dois aqui é para isso. Então o body, né, então na tag do body eu estou colocando, né, que eu não quero que ele tenha margem. O JS ele já dá um pouco mais, ele já está mais um pouco parecendo com o PHP, mas ele é executado no browser, no navegador, né, lá no Google Chrome, no Firefox, no Edge. Então, ele também trabalha aqui com função, então tem variáveis que eu vou fazer o recebimento. E a gente tem também o PHP, né, que aí, ou seja, já é uma linguagem de servidor que a gente chama, né, então, ou seja, ele vai executar no servidor, então ele vai ter seus comandos, eu quero fazer um include, né, importação do conexão.php, vou fazer o recebimento aqui de uma variável, né, eu já estou atribuindo ela o valor de 0, vou receber um dado enviado por GET, aí vou chamar o banco de dados para executar uma consulta, eu vou inserir, na verdade, esse aqui, aí depois eu faço uma consulta, aí verifico se eu retorno algum resultado, aí nesse caso aqui eu faço uma chamada, uma URL externa, aí dependendo do resultado eu posso dar um insert ou não, então aí aqui me mistura um pouco com JavaScript, por exemplo, então, ou seja, se for sucesso, aí eu envio um comando para o browser, né, dá um alerta e tudo. Então, ou seja, quando a gente junta, né, todas essas linguagens, a gente consegue ter um resultado de um sistema web. Né? Mas aí, basicamente, a gente usa bastante esses itens.